É isso aí. Eu estou curioso para saber novidades da CPMI, porque é mista, do roubo aos aposentados. Não é CPI de fraude ao INSS, é roubo aos aposentados, instrumentalizando o INSS. É disso que se trata. E como o país dá a impressão de parado, a gente acaba dando pouca atenção para o que está acontecendo nessa comissão. Mas algumas coisas estão acontecendo. Eu sou um pouco desconfiado sobre o futuro dela, turma, porque se cavar um pouquinho, vai chegar em gente graúda. Vai chegar em senador da República. Já se sabe de circulações daquele senhor careca, com todo respeito, careca do INSS, por gabinete de senador, o senador Everton, do Maranhão, aliás, muito próximo de Davi Alcolumbre, presidente do Senado. Então, por esse exemplo só, eu acho difícil que se cave muito nessa matéria CPMI, Ivan Brandão. Mas talvez você me dê alguma esperança. Tem alguma coisa acontecendo? Alguma novidade em Brasília a esse respeito, Ivan Brandão? Mas você quer que ele fale na condição de testemunho ou na condição de investigado, Andreasa? De sancionado, porque cedo ou tarde todos nós seremos. É isso aí. O Everton, que é do PDT, né, o partido que comandava lá o INSS, a Previdência, né, quando o escândalo veio à tona. O escândalo, diga-se de passagem, que acontece há muitos anos, né, esses roubos na conta dos aposentados. Rafael Procópio, nosso repórter, está acompanhando aí esse dia de CPMI. Tudo gira em torno de uma careca, Rafael Procópio. Mas o careca mesmo, sem sinal de presença ainda na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Conta pra gente aí as novidades. Boa tarde para você. Oi, pessoal. Boa tarde a vocês, boa tarde a todos que estão aqui nos acompanhando nesta segunda-feira. Logo mais teremos mais uma sessão dessa CPMI que apura tudo isso que aconteceu de correto, de errado no INSS, especialmente entre 2019 e esse ano de 2025. Quem vai prestar esclarecimentos hoje é o empresário Rubens Oliveira Costa. De acordo com as investigações da Polícia Federal, Rubens é um dos principais operadores desse esquema, tendo interlocução direta com Antônio Carlos Camilo Antunes, o famigerado careca do INSS. Entre as atribuições, ele ficaria responsável por lavar dinheiro retirado ilegalmente e pagar propina a servidores que participavam do esquema. Um interlocutor direto do careca do INSS, muita gente citando como o homem que leva a mala aí da propina. Enfim, isso tudo, é claro, a gente lembra, de acordo com as investigações da Polícia Federal. E, de novo, voltando a falar do careca do INSS, como vocês estão citando agora, existem algumas interlocuções nesse instante com alguns membros com foro privilegiado, tanto porque, na verdade, inclusive por isso que essa investigação está correndo na Suprema Corte do nosso país. Em especial, como vocês já disseram, o senador Everton, do PDT do Maranhão, ele que é vice-líder do governo dentro do Senado Federal. No último dia 12, vamos recapitular, o deputado Kim Kataguiri defendeu que o Everton fosse convocado para a CMI por ter sido citado nessas investigações. No caso, o careca do INSS teria ido a um costelão na casa do senador, algo que já foi confirmado pelo próprio parlamentar. Só um parêntese aqui sobre o costelão, é um evento tradicional aí promovido por esse senador, pelo senador Everton, e é uma das formas aí de, enfim, fazer articulações políticas com os mais diversos meios, mais diversas pessoas, e numa dessas, segundo o próprio senador, o tal careca do INSS esteve lá e foi apresentado a ele como um empresário do ramo farmacêutico e foi convidado por outra pessoa, não diretamente pelo senador maranhense. Essa situação toda, pessoal, entre Kim e o Everton, segundo o deputado, rendeu um processo na Suprema Corte. Kim anunciou pela internet essa questão do senador ter colocado um processo contra ele e disse que não se intimidaria de qualquer forma, inclusive colocou aí para deixar toda essa questão de acirramento entre base e oposição ainda maior dentro da CPMI do INSS. E para a gente finalizar, envolvendo ainda o senador Everton, de acordo com o portal Metrópolis, matéria de ontem, domingo, o empresário Gustavo Gaspar, que seria um braço direito do senador, nos bastidores, fez uma procuração dando plenos poderes a Rubens Oliveira, esse que vai ser ouvido mais tarde aqui na CPMI, para que ele pudesse fazer movimentações financeiras para uma empresa dele, dando plenos poderes. Isso, é claro, vai ser bastante debatido hoje na CPI, principalmente por conta disso que eu acabei de citar, dessa briga entre base e oposição, mas como vocês citaram,
situação toda do INSS está começando a chegar em pessoas que têm foro privilegiado, seja diretamente nas investigações ou por conta desses embates aí que a gente está vendo na comissão. E essa aí, pessoal, é a razão por que o esquema existiu, com o tamanho que teve, com a magnitude que teve, atravessou vários governos. Vocês ouviram aí o Rafael Procópio? Começou esse esquema desse tamanho no governo Temer, cresce no governo Bolsonaro, cresce imensamente no governo Lula, chega na casa do bilhão no governo Lula. Você acha, você que está ouvindo a gente, que um esquema como esse seria possível apenas sob gestões do Executivo, a partir do INSS e desses descontos associativos? Você acha que isso seria possível sem a participação do Parlamento? É claro que o Parlamento, seja da maneira óbvia que a gente já conhece, claro que o Parlamento colaborou para isso. Ao flexibilizar, inclusive, os mecanismos de fiscalização, como já várias vezes denunciado. E isso para ficar no que a gente sabe, certo? A CPI vai encontrando outros caminhos, outras relações, outros costelões. Você já foi no costelão, Ivan Brandão? Rapaz, tem uns bons aqui em Brasília, viu? Mas nesses aí nunca fui, não. Mas é bom. Ô Andreasa, só rapidinho, só para não perder o gancho, aproveitando que o Rafael Procópio nos brindou com a sua entrada direto do Túnel do Tempo, né? Para quem estava acompanhando imagens, o Túnel do Tempo é o corredor do Senado que liga o plenário do Senado Federal às comissões, para dizer exatamente o que você está falando. Desde os anos 40 se investiga fraude em previdência social aqui no país, e uma delas, e eu já citei ela aqui na programação, era uma CPI lá na Câmara dos Deputados para investigar, aqui eu abro aspas, tá? A apropriação indébita relativa a contribuições previdenciárias dos trabalhadores do setor privado, mas a gente está falando aqui de apropriação indébita também dessas contribuições. Quem era o presidente dessa comissão? Eduardo Paes. E aí as recomendações do relatório final, para pegar lá o começo, né, do nosso papo aqui, o que isso vai produzir? O que será que isso vai produzir? Cara, todas as recomendações estão lá. Melhorar a eficiência dos mecanismos de controle de evasão das contribuições previdenciárias. Foi feito? Aparentemente não. Adequação do quadro funcional mediante outras providências. Ampliação do número de auditores fiscais, de procuradores, de funcionários. Aumentou? Se aumentou, deu em algum resultado? Aparentemente não. Mas é só para pegar esse gancho aí do Túnel do Tempo para dizer que há quantos anos se discute, e no Congresso principalmente, né? Não estou falando aqui das investigações policiais, Andreasa, Michele e ouvintes, fraudes, roubos de aposentadorias e de contribuições na Previdência Social, né? O bom é que isso, né? Jornalismo é memória também, né? E nesse caso, você vê, deputado Eduardo Paes, presidente da CPI, que também não deu em nada. Isso lá em 2003. E agora mais recentemente... Exemplo, né? Não, mas agora mais recentemente, durante o governo Bolsonaro, tentou-se criar mecanismos de controle. Um projeto muito simples, que é aquele de você ter uma verificação anual para confirmação desse desconto associativo. E aí se foi adiando o troço, jogando para frente a sua entrada em vigor, até que simplesmente enterrado fosse. Nesse ambiente que se criou as condições para essa roubalheira de bilhões, minha gente. É isso, é preciso ter memória. O ouvinte Francisco tem memória, porque ele falou, lembra aí da Georgina de Freitas, lembra que foi condenada por uma fraude histórica, gigantesca no INSS, ela morreu em 2022, mas tá aí o nosso ouvinte participando. Valeu, Francisco. E aí é bom lembrar o seguinte, nesses casos você nunca recupera o dinheiro. Vocês se lembram das ações iniciais? Bloqueio, você tem a intenção de bloquear, esse dinheiro não aparece mais. E aí os governos de turno, qualquer um, resolve a sua vida fazendo o quê? Crédito extraordinário. Imprime dinheiro, fabrica dinheiro para ressarcir os roubados. Todos nós, inclusive os roubados, pagarão a conta até o próximo esquema se instalar, meus amores. É isso.